Olá, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje estamos aqui em pleno contentamento para fazer o primeiro culto do ano de 2023. Hoje, 5 de janeiro de 2023. Vamos dar início à nossa maravilhosa celebração, né? Lendo uma página do livro Pão Nosso. E é a lição 47, o problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, em sua carta direcionada à comunidade de Gálatas, primeiro capítulo, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. A multidão. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontrem na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas, em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade,
aos nossos guias e protetores espirituais individuais e de família e toda a equipe do Evangelho da Noite. Toda essa espiritualidade que realmente realiza no astral esse momento maravilhoso de comunhão, esse culto do Evangelho da Noite, e essa equipe multiplicada e ampliada que visita a casa das pessoas que escutam, seguem fervorosamente esse Evangelho, esse culto, que recebem em seus lares, realmente recebem dentro dos seus templos, são os seus corpos, recebem esse estudo, esse Evangelho. Jesus, só temos a agradecer, desde a última quinta-feira, o último Evangelho que fizemos, toda a semana recebida de suas mãos dadivosas, tudo que nos foi proporcionado, toda a generosidade espiritual e a misericórdia do Cristo e da Mãe Santíssima que nos abraçaram nessa semana que percorremos, durante a qual saímos de um éon, de um ano, e entramos em outro. Então, Jesus, obrigado por tudo e obrigado por estarmos aqui nesse momento divino para realizar esse estudo, esse Evangelho da Noite. Esteja conosco, Senhor, durante essas palavras que ouviremos e durante o entendimento. Jesus, dá-nos a permissão para darmos por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, do dia 5 de janeiro de 2023, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos, agora só 2 versículos, 25 e 26. Tá? Aí, o Pastorino intitulou a oração. Mas nós vamos ver por quê. Quando estiverdes de pé orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-la, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará vossas ofensas. Gente. E aí, dentro desses 2 versículos, porque às vezes tem 6, 10 versículos, e aí você vai ver de estudo, tem assim 1 ou 2 páginas. Mas esse daí que tem esses 2 versículos em Marcos, e em Lucas, o Lucas gastou 4 versículos e Mateus usou 10 para descrever essa passagem. Então, Marcos está só com 2, o Pastorino vai levar muitas páginas, pelo menos aí umas 5 ou 6, 6 páginas de estudo da oração. Por quê? Porque ali Jesus está ensinando a orar postura, tá?
E um dos aspectos, no caso do Marcos, que é um dos aspectos da oração. Então, quando os outros forem descrevendo, vão botar mais coisas. Então, ali, Jesus aborda várias vezes oração. Nesse daí, ele está abordando a postura da oração, né? Que o ideal, Jesus veio trazer a boa nova e tudo que ele fala são prescrições, tá? Ele prescreve para a gente como a gente deve ser, como a gente deve fazer, mas é claro que ele sabe que a gente não vai fazer imediatamente. Então, a minha, como é que chama? Onda de bocejos é incrível. Tem dia que está mais acirrada. Mas eu acho que, eu já expliquei aqui que eu acho que esse é um momento de descontração e de relaxamento. Porque um estudo desses você recebendo na alma é equivalente a um passe. Então, tem nada a ver com sono, tá até de dia ainda. E é o momento mesmo que a gente deve se despojar. E isso entra na lição de hoje, isso que eu estou falando, que a gente deve se despojar. O nosso estudo, ele é uma grande oração. O nosso estudo é um grande passe. No momento que você, ao estar em contato, dá essa passividade, para essas energias boas entrarem na sua psique e inundarem os seus corpos, que são os seus templos. Nesse caso, visitar a sua casa, seu lar físico e espiritual e beneficiar todos que lá habitam. Então, esse tema que Pastorino muito inspiradamente colocou, a oração. Que oração? A oração. Então, a gente tem que fazer essa pontuação do que a gente está falando, né? Quando fala a oração, né, a oração é um fazer que varia de uma religião para outra e, obviamente, também através da história do homem e das religiões, dentro das próprias religiões. Então, as orações mais antigas, elas são mantras, né? Você ficava repetindo, e você vê só que interessante, você ficava repetindo a frase. Por exemplo, não nos deixeis cair em tentação, 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 não nos deixeis cair em tentação. Você está falando isso para quem? Então você está se referindo a uma superioridade, uma entidade superior, ao Pai Nosso. No caso, essa frase que eu estou falando pertence à oração do Pai Nosso, mas poderia ser: salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida. Aí eu estou endereçando a Maria, Mãe Santíssima, né? Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dos oceanos e mares. É o credo, você está declarando uma crença. Então, em cada oração, você está suplicando alguma coisa. Essas que são pequenininhas, que eram os mantras, começaram com os mantras, que era só uma frase, e você tinha algum instrumento para contar quantas vezes você fez, né?
a título de curiosidade ou de percorrer um tempo. Mas, na verdade, o que você está procurando é a conexão. Na hora que você está repetindo, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você está trazendo a energia do Pai para você. Você está entrando nessa sintonia. E ao repetir, você vai se dirigir a essa entidade superior e vai fazer a conexão. Quando eu falo que o culto como esse, que é um estudo, ele é uma conexão, então ele é uma grande oração, com palavras que não se repetem, é um estudo. Você vai estando, principalmente quando você está na instituição, no caso a Aliança da Fraternidade, e você senta lá no auditório e começa a ouvir aquele estudo, e você está prestando atenção no que o expositor está explicando. Ele leu inicialmente um trecho do Evangelho, e aí agora ele vai explicar, como nós estamos fazendo aqui. Você está credo, você está crendo, você está se colocando, dando passividade para receber. Então, o verdadeiro momento do passe é todo o culto. Enquanto você está lá dentro, realmente, em mente, coração, né? Até vou fazer aproveitar para explicar, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Aí a pessoa pensa, puxa, mas então eu rezando sozinho em casa, não, o Senhor não me ouve. É quando 2 ou mais é mente, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo racional, seu corpo espiritual. Quer dizer, tem que ter pelo menos o mental e o espiritual, o emocional. Quando 2 ou mais, né, no Espiritismo, quando veio o Kardec e a espiritualidade, como era uma coisa que estava iniciando, simplificaram em corpo físico e o espírito, e no meio o perispírito, né, que fazia a ligação da matéria ao espírito, que é sutil. Mas nas religiões orientais, e agora a gente também já tem essa noção com o espiritismo, são vários corpos, que na verdade é um degradê de materialidade. Você vai desde esse corpo sensível, tangível, físico, aí você vai se desmaterializando os corpos até chegar lá no espírito, né? Então, esses diversos níveis de energia, e por que não dizer de materialidade, eles são todos reharmonizados durante a prece. Você colima, você joga toda a sua atenção, toda a sua emoção, toda a sua espiritualidade para um ponto, que é essa ligação com o Altíssimo, né? Através de Maria, através lá do santo da sua devoção, ou dirigindo-se diretamente a Deus, como no caso do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Mas essas frases do Pai Nosso, elas já foram frases, né, individuais, elas já foram pedaços de outras rezas, orações e também súplicas e usadas como se fosse um mantra. Daí algumas pessoas acharem esquisito quando está zapeando
e aí encontra lá, tem o terço nas diversas TVs católicas, né? Eu conheço 4, a Canção Nova, Rede Vida, TV Aparecida e a Pai Eterno. Aí, às vezes, essas que são ligadas ao Padre Marcelo, ao Padre Maria, mas o Marcelo, ele faz, essas TVs têm terços ao longo do dia, em horários diversos. E um dos terços que é rezado pelo Padre Marcelo é o terço bizantino. Então, como é que reza o terço bizantino? Em vez de rezar 10 Pais Nossos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e fazer isso 10 vezes, eles vão frase a frase, repetindo a frase 10 vezes, que é ao modo de você, como era antigamente, usar a frase como um mantra. Então, aí eles rezam assim, tipo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. 10 vezes. Aí passa para outra frase. Que isso é retomando lá o mantra, a forma de mantra. As continhas de Japamala, meu Deus, Japamala, aquelas continhas, o Japamala é muito mais velho do que o terço. Quer dizer, alguém em algum momento, que não foi Jesus, né, e nem na época de Jesus, alguém muito tempo depois, né, inventou o terço para contar os... Isso é uma coisa da Igreja Católica. Se fizer uma pesquisa, você consegue descobrir quem é que inventou isso, né? Então, a oração, o que é quando a gente fala a oração? Então, a oração é desde essa mântrica, que é de conexão, mas veja bem, é só conexão. Porque há mantras que não têm significado em nenhuma língua. São o som. Como o Om. O Om foi... o Om é um mantra profanado. Você vê, o Om é só um som que percorre vários... Porque aí a coisa do... né? Passa para o Ocidente, é Om. Om. Não é isso. Tá, você pode fazer isso, aprendeu, vai fazer. Mas o Om lá, da onde ele veio, foi desenvolvido, você perpassa vários harmônicos. E durante a oração é a própria modulação do som, né? Aí você vai abrindo. Você começa com ele contido. Eu estou fazendo, mas eu também não estou fazendo certo não, tá? Claro que certo só os que criaram. Mas eu estou mostrando como deve ser, tá? Até porque eu estou fazendo, eu não estou dentro da energia do Om, mas aí você vai abrindo com uma respiração que você tomou o ar, reteve alguns segundos e agora você vai expandir e jogar para o universo. Isso é uma oração de conexão com Deus, tá? Feita da maneira como foi criada, não porque é cerimonial, é porque você está mexendo com vibrações e harmônicos e você vai se conectar através deste som que foi desenvolvido milenarmente. Então, entende? Quando eu falo, quando o Pastorino põe lá a oração,
E ali, em Marcos, está falando só de um aspecto. Quando você for se colocar para oração, fazer essa conexão, primeiro ver se você não está com nenhuma dívida, nenhuma querela. Né? Volta, deixa a sua oferta ali no altar. A oferta não é material, né? Ele estava falando para judeus, é claro que o judeu pensou numa oferenda, né? Num saco de grãos, ou numa pombinha, sei lá. Mas isso não é o principal. Volta e se reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho. Enquanto estás a caminho nesse éon, nessa encarnação. Aí então fiz a oração, que é um som, a oração, que são palavras que não remetem a nada propositadamente, né? Que é um outro tipo de oração, e a oração, que é uma frase que você repete, e a oração que é uma súplica, um texto que tem uma intencionalidade, o próprio Jesus produziu, pegando de várias outras súplicas e orações judaicas. Então, para você ter uma ideia, né, oração não é uma coisa óbvia. No Velho Testamento, você na sua casa, você não se dirigia a Deus. Quem se dirigia era o sumo sacerdote, era o médium, era o que fazia contato com Deus. Então, a oração era junto com ele, através dele. Então, essa ideia de Jesus, eu vou ali me retirar para orar, isso é todo um conceito novo de oração. Quer dizer, que todo mundo era filho de Deus, todo mundo pode se dirigir ao Pai. Daí essa oração, Jesus, ensina-nos a orar. Então, repara, gente, como não era uma coisa óbvia. Os apóstolos pedem para que ele ensine a orar. E aí ele dá o Pai Nosso. E no Pai Nosso, a novidade. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ele manda se dirigir diretamente ao Pai. A pessoa individual. E aí a gente entra no próprio Pai Nosso. No próprio... aí as pessoas perguntam, mas é melhor a oração que eu vou lá e repito. Lá no livro azul da Aliança da Fraternidade há várias orações, né? E há livros de oração. É melhor eu recitar a do livro, aquela que eu vou pegar na internet, a oração ao anjo guardião. É melhor ou eu me dirigir? Tanto faz. Depende da sua conexão e do que você precisa para a hora. Há momentos na vida da gente que a gente está tão atordoado que a gente não consegue falar com a superioridade é se dirigir espiritualmente, se elevar. Então há momentos na nossa vida que a gente não consegue fazer essa conexão e aí não consegue falar, dizer das nossas dores, das nossas súplicas, do que nós estamos precisando para esse ser superior, seja Maria Mãe Santíssima, São Francisco de Assis, Jesus ou diretamente Deus. E aí, então, você vai pegar e ler. Aí você lê e você se coloca, é isso mesmo que eu estava querendo. Ai, meu Deus. Entende? Agora, é mais autêntica e assim, estou falando por mim, eu me conecto mais quando eu estou falando de mim, dos meus anseios. Eu quero chegar em cima, eu quero me conectar com o Altíssimo, e que o Altíssimo venha a nós o vosso reino, e que seja uma via de mão dupla, que esse canal que eu vou estabelecer com Jesus, que ele possa também derramar essa vibração e trazer para o meu dia a dia, para o meu culto no lar, para o culto do Evangelho da Noite no lar,
trazer essa vibração que vai beneficiar toda a casa, o lar físico e espiritual, os diversos corpos, que são os diversos templos, que eu sempre falo nas minhas orações, daqui de encerramento. Entende a oração? Então, é a conexão. Eu vou recitar, naquele momento você está sentindo que a sua conexão, né, vai ser feita por ali. Então você vai lá fervorosamente falar aquelas palavras. Agora, e aí você vê, mesmo a pessoa que recita mecanicamente, mudando a continha para saber se rezou 10 ou se rezou 12, também tem conexão nisso pela intenção. Aí são diversos eus, diversas pessoas em diversos estágios espirituais fazendo diversas conexões. Então, quem sou eu para dizer, aquela ali se conectou, Mariazinha se conectou melhor que Joãozinho, Mariazinha estava rezando lá uma oração escrita e o Joãozinho estava fazendo uma direta dele, e aí fulana, entendeu? Assim, não tem... só sendo uma entidade de luz para ver o que está acontecendo espiritualmente. É muito difícil, mesmo que seja médium, você não vai saber o grau de conexão do fulaninho e da fulaninha. Entende? Até nesse momento que há várias pessoas assistindo esse culto, não todas ao mesmo tempo, mas muitas, o grau de conexão durante o culto, assim como a pessoa que senta lá na aliança para assistir culto, ou na igreja, estou falando do culto da aliança porque essa reunião é ligada à aliança, mas a pessoa que vai à missa, ela pode estar lá sentada na missa e não está nem ouvindo, né? Vão ler evangelho, tem a primeira leitura, às vezes tem segunda, aí depois vem o evangelho, aí depois vem o padre fazer um arremate dessas leituras, e o cara está lá, entendeu? Aí o problema da ritualística também. Então assim, mas qual é a oração? A oração é aquela que conecta você. Entendeu? Aí esse negócio da imagem, se tem uma fotografia, se tem uma estátua, se tem um... Então, isso é para facilitar os nossos sentidos, né? O espiritismo não... O que prega é que você não precisa de nada disso. Você para, e aí, dependendo do seu grau de conexão, olha que maravilha. Você está lá na rua, na fila do supermercado, e você pode entrar em oração. Pode e deve. Porque tem um irmão desequilibrado ali na fila que você está vendo, faz um envolvimento, né? Que os guias e protetores dessa criatura possam atuar e chegar nela, que a falange de Francisco de Assis possa envolvê-lo, né? Que os anjos guardiões possam dar uma vibração de reharmonização, né? Entende? Essa conexão da gente com da nossa personalidade, com a nossa individualidade, com a individualidade externa, terrena, né? Então, no ato de orar, então tem vários pressupostos para saber se está dando certo, né? Se está chegando lá. Aí a gente coloca uma musiquinha, pode acender um incenso, entende? Isso tudo é para ajudar na conexão. Porque aí eu estou fazendo coisas que vão me acalmar, fazendo coisas no mundo físico e apelando para a minha sensibilidade, né? O mundo, como os filósofos lá da Grécia falavam, o mundo sensível, que é o mundo que sente, que é o mundo material, traduzindo
para a linguagem que veio depois, então eu vou colocar um incenso que vai me remeter à espiritualidade, eu vou colocar uma música, então é outro sentido que vai me acalmar, que tem diapasões calmantes que ajudam a gente a se conectar, e na hora que eu for orar, eu posso pensar na figura do Cristo, de Maria Mãe Santíssima, de Santa Teresinha, de Santa Rita de Cássia, de São Jorge. Eu estou pedindo proteção, vou pedir a São Jorge. Eu estou pedindo a cura, vou pedir para São Judas Tadeu, né? E assim por diante. Mas a conexão é que vai te curar. Eu vou pedir o envolvimento da energia do arcanjo São Rafael, que é o arcanjo da cura. Entende? Isso tudo é para te mobilizar os sentidos. Fazer a conexão. Assim como agora nós vamos passar para o nosso passe. E o passe, ele é uma oração, né? Lembrando que nosso passe são 4 mantras. E eu vou falar e vocês vão seguir mentalmente e, em prestando atenção, darão a passividade para a equipe espiritual do Evangelho da Noite e para a equipe espiritual da egrégora da sua família e a sua. Seus anjos guardiões. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando a inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor. Ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças à falange
ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange maravilhosa, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, os nossos guias e protetores espirituais e a egrégora da nossa família, os nossos guias e protetores espirituais individuais e familiares. Que, Senhor, ao longo de mais esse culto, possamos ter feito essa ligação, possamos ter aurido as benesses divinas dessas vibrações mais sutis, que elas tenham invadido o nosso lar físico e espiritual, que elas tenham invadido nossos corpos, que são os nossos templos, e tenham reenergizado e reharmonizado essas nossas vibrações, esse diapasão no qual vibramos. Senhor Jesus, permite que nós, humildemente, possamos mandar para toda essa humanidade encarnada e desencarnada um quanto de energia pela saúde dessa humanidade e pela saúde do planeta Terra. Que nós possamos melhorar, que também, Senhor, possamos mandar o envolvimento dos líderes mundiais, das pessoas que estão na posição de comando, desde aquele que é chefe de seção, aquele que tem uma diretoria numa multinacional, aquele que preside uma instituição financeira que seja, como o Banco Central, e aqueles outros, Senhor, que estão no mando de cidades, de estados, de países, né? E também aqueles, Senhor, que estão no mando de grandes fortunas, e os líderes espirituais, principalmente pela sua missão. Senhor Jesus, envolve a todos nós, abraça a todos nós, conduz a todos nós. Senhor Jesus, vamos abrir agora 30 segundos para colocarmos as nossas demandas individuais. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus, que tenhamos todos uma excelente semana, com o Cristo interno cada vez mais florescendo dentro de nós.